a sofrermos às vezes, pois o próprio Paulo disse, ele convida Timóteo a sofrer com ele as aflições de Cristo. E seguir a Cristo, irmão, não é fácil. E por isso que o número é esse. Como é difícil seguir o Senhor. E eu dizia no último culto, e há momentos que o próprio Jesus dificulta as coisas. De vez em quando Jesus nos bota no canto da parede para saber se realmente queremos com Ele alguma coisa. E não é para que Ele saiba, é para que nós venhamos a saber se realmente queremos. Porque Ele já sabe se queremos ou não. É nós que não sabemos. Tem prova bíblica disso? Temos, irmão. O próprio Pedro. Ele chega para Jesus convicto, ele não mentiu não. Ele está falando da situação atual. Ele diz assim, eu irei contigo até a prisão, até a morte. Pedro mentiu? Mentiu não. Ele está falando do que ele conhecia, mas Jesus conhece a mim e a você do que a nós mesmos. Melhor do que nós mesmos. Ele sabe a capacidade que temos e as fraquezas. Né? Ele diz, rapaz, se isso acontecesse comigo, eu fazia isso. Aí Deus olha no céu e diz, fazia não. Aí ele chega para Pedro e diz, antes que o galo cante, tu has de me negar por 3 vezes. E o interessante é que mesmo Jesus sabendo que Pedro havia de negar ele por 3 vezes, não negou a ele a oportunidade de afirmar a sua fé. Isso é o que nos alegra. Mas permita-me, o versículo 36, Jesus no Getsemane, ele nos deixa uma instrução graciosa e assim como os irmãos, eu também estou aprendendo com ele a cada dia. E sei que assim partirei daqui aprendendo. Mateus, capítulo 26, versículo 36, Jesus no Getsemane. E quando eu li esse texto, irmão, me alegrei muito, porque há intimidades, há situações na nossa vida que nós não podemos relatar para todos, porque nem todos estão aptos a ouvir e saber algumas situações que nós passamos. E nesse texto e no contexto, Jesus assim há de nos mostrar que nem todo crente pode ter consciência de tudo quanto nós passamos. É para alguns. E outras situações só devem ser reveladas a Deus e a ninguém mais. E Jesus mostra-nos isso nesse texto. Veja bem o que escrito está. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Jesus está com todos os seus discípulos. Só que desses discípulos ele há de tirar 3 no meio dos demais. Ele vai fazer ali uma separação. Por quê? Ele há de revelar algo que não pode ser revelado a todos. Porque nem todos tinham estrutura para saber e ver Jesus da forma em que Pedro, Tiago e João haveriam de ver. Eu vou usar um termo aqui, me perdoe, eles vão ver o Jesus assim. Eu não vou usar o termo derrotado, mas eles vão ver o Jesus com semblante caído e triste. Coisas que até então eles ainda não tinham visto. Porque se é próprio do líder, de qualquer líder, é não mostrar a fraqueza para o seu soldado, porque senão ele desanima o soldado. Muitas das vezes, o líder, vou usar mais uma vez um termo nordestinamente, ele faz das tripas coração. Que é para não deixar transparecer a dor que ele está sentindo, o problema que ele está vivendo. Quantas das vezes eu já cheguei em culto, louvei, orei, cantei, e Deus sabe, eu estava só um bagaço. Eu estava só um bagaço. E muitas das vezes chorei, falei em língua, e as línguas eram consolo. Os crentes pensavam que eu estava alegre, estava não, irmão. As línguas eram um consolo de Deus, porque eu estava só um bagaço. E Deus me perdoa, muitas das vezes eu orei, Senhor, me leve. Me leve. Em algumas situações da minha vida eu pedi, Senhor, me leve. Esse mundo não está servindo mais para mim. E conhecendo a situação da igreja de hoje, está difícil. Os crentes mudando a cada dia, se aprimorando a cada dia, ora-se menos, lê a Bíblia menos, obedece menos, jejua menos, e às vezes se vive como quer. E como quer, não dá para ser crente, não, como quer, dá para ser crente como o Senhor quer. Por isso que ele disse, né, disse a si mesmo, não é sua vontade nem seu querer,
É o querer de Deus. E nem sempre o querer dele é agradável. Nem sempre a vontade de Deus para você vai ser agradável. E isso é triste para a gente. Às vezes a gente se entristece. Abraçar, amar quem nos odeia, bem dizer quem está amaldiçoando a gente. Onde é que isso é fácil, irmão? Pelo amor de Deus. A vontade é de pegar no cangote também. Mas ele diz assim: não faça isso não, né? Isso é assim, Jesus. Jesus vai para o jardim e ele vai fazer uma seleção no meio dos seus. Ele está dizendo: olha, Tiago, olha, Pedro, olha, vocês têm condição de saber como eu estou, mas o resto não. Aí ele chega no jardim, a turma completa, ele manda ele se sentar, ele se senta, ele chama Pedro, Tiago e João, vem aqui comigo. Vamos aqui mais adiante um pouquinho. Eles entram de mato adentro a uma certa distância, em que não dará mais para os outros ouvir o que a Pedro e a João está dizendo. E ele vai dizer assim: eu vou ter que dizer a vocês o que eu estou passando. Eu estou triste até a morte, rapaz. Como é que se lidera triste até a morte? Como é que anima os outros triste até a morte? Mas ele não deixou transparecer essa tristeza por demais. O texto está dizendo assim: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se ou deixar transparecer a tristeza e angustiar-se muito. A angústia já estava lá, a tristeza já estava lá, mas ele olhou para André, para os demais e sorriu, falou com eles normal, disse assim: nós vamos vencer. Só que chegou uma hora que ele disse assim: eu tenho que me abrir com alguém. Eu tenho que achar no meio deles alguém que eu possa falar da minha tristeza. E assim é na igreja, e assim é na família. Às vezes precisamos de alguém para contar nossas tristezas e não achamos. E falar de vitória, irmão, a gente fala até para quem não é crente. Mas falar das nossas tristezas, dos nossos medos, não é para ser falado para qualquer um. E Jesus nos dá o exemplo. Ele diz: o que eu estou sentindo e vivendo agora, só posso falar para 3 dos 12. Pedro, Tiago e João. E ele diz a eles: eu estou triste. Versículo posterior diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aleluia. Eu preciso de alguém que vigie comigo. Eu preciso de alguém que esteja comigo nessa hora. Só que há algo maior, que ele ainda há de sofrer, algo maior ainda. E agora ele olha para Pedro, Tiago e João e diz assim: há uma situação que eu não posso transparecer a vocês, agora é só eu e o Pai. Porque nesse momento é quando ele volta lá dentro do mato, cheio de sangue, tamanha agonia dessa oração, que ele não permitiu que Pedro, Tiago e João o vissem. Ele orando, foi algo secreto entre ele e o Pai somente. E às vezes nós precisamos dessa hora da nossa vida. Só eu, você e o Pai. Só eu e o Pai. Só você e o Pai. Não é nem a mulher, nem o filho, nem o pastor, é eu e Deus. Porque houve um momento que foi só eu e Satanás, lá no deserto. Não tinha anjo, não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo levou e deixou lá. Foi só ele e o inimigo. Uma batalha travada, sem auxílio e sem ajuda. E ele venceu. Venceu usando a palavra. Pois hoje o inimigo está usando a própria palavra para atordoar os crentes. E o crente que não tem a graça de ouvir o Espírito Santo entra por caminhos que às vezes Deus não quer que nós entremos. Por isso que às vezes é bom esperar por um instante. Quando o convite for feito, quando a proposta vier, a gente perguntar a Jesus se é o tempo, se é a hora e se o lugar é aquele. Meu Deus. Senão a gente termina saindo do tempo, saindo antes da hora e indo para um lugar que Deus não quer que a gente vá. O texto, continuando, diz o seguinte: indo um pouco adiante, versículo